Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu estou com vocês mais uma vez nesse Improvisados na Área para falar de dois gigantes do futebol paulista, dois times grandes, mas em condições diferentes, em condições opostas na temporada. Antes disso, eu vou pedir para vocês ouvirem a nossa vinhetinha. Vamos lá! Muito bem, amigos, eu estou falando de Corinthians e de São Paulo. São dois gigantes aqui do futebol da capital, são dois gigantes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, mas que vivem situações diferentes. Eu vou falar primeiro do Corinthians. O Corinthians não conseguiu vaga na fase de grupos da Libertadores, isso tem um preço a ser pago, isso tem um preço financeiro, isso tem uma pressão maior sobre os ombros do técnico Thiago Nunes e também sobre os ombros de alguns jogadores chaves do elenco, para não dizer do elenco todo. Pois bem, o Corinthians também não vai bem no Campeonato Paulista. O Corinthians não depende mais de suas forças para se classificar no seu grupo, faltando 2 rodadas para acabar a temporada. Todo mundo sabe, é verdade, que o campeonato foi paralisado. A Federação Paulista, em função do novo coronavírus, em função da pandemia deste vírus, parou o campeonato estadual. A gente não sabe quando ele vai voltar, parou na 10ª rodada. E a leitura que a gente tem da tabela nessa 10ª rodada é que o Corinthians estaria fora da zona de classificação, estaria fora da parte mais decisiva do campeonato estadual. O Corinthians tem 11 pontos e não pode alcançar mais o Bragantino, que tem 17. Então, o Bragantino já está classificado. O Corinthians briga no grupo com o Guarani, que tem 16 pontos. O Corinthians tem 11, o Guarani tem 16. Portanto, o Corinthians não depende mais de suas forças para se classificar. Qualquer vitória do Guarani, se tiver a próxima rodada, se o campeonato começar, quando o campeonato começar, o Corinthians está fora e o Corinthians vai ser muito cobrado por isso. Tem informações de que o trabalho do Thiago Nunes já não surte muito efeito no vestiário do Corinthians. Alguns jogadores, alguns medalhões do clube não compraram muito a ideia do treinador. Não que joguem contra, mas estão torcendo o nariz para algumas determinações. E ele chegou muito forte. A gente sabe quando um treinador sem experiência, quando um treinador sem nome, quando um treinador que ainda está tentando enriquecer o seu currículo chega de uma forma mais dura para jogadores já consagrados, isso não dá muito certo. O que eu vou falar aqui, todo mundo já sabe. Fosse um treinador mais experiente, fosse um Filipão, um Luxemburgo, um Muricy, um Abel Braga, fosse alguém mais de peso, certamente o elenco baixaria a cabeça e seguiria os comandos do novo treinador. Parece que não é isso que ocorre com o Thiago Nunes. É uma situação nova, é uma situação ainda delicada. O presidente André Sanches certamente vai defender o treinador neste momento. Ele não costuma trocar de técnicos, ele costuma levar treinadores até o fim dos contratos, então ele vai conseguir, imagino, sair em defesa do seu novo treinador. Ocorre que uma não classificação do time no Paulistão pode fazer muitos estragos no Corinthians depois, quando a competição retornar. Então o Corinthians, um time grande, um time gigante, vive grandes problemas, vive uma situação muito difícil, vive até uma situação de conflito com a sua torcida. Do outro lado, vou falar do São Paulo. O São Paulo anda sorrindo fácil, né? O São Paulo ganhou da LDU pela Libertadores, antes também de a competição ser paralisada por causa do novo coronavírus, e o São Paulo conseguiu, com essa vitória no Morumbi, embolar o grupo na Libertadores. Então o São Paulo está na briga, está vivo, está bem na competição também. Próxima partida, quando ela acontecer, vai ser diante do River, um jogo difícil, mas se o São Paulo ganhar, vai ser um jogo em São Paulo. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo melhora demais a sua situação na Libertadores e tira pontos de um rival importantíssimo, de um time grande da Argentina. E o São Paulo também vai bem no campeonato estadual. São Paulo que foi muito prejudicado pela arbitragem nessa temporada. São Paulo que já poderia estar classificado, só não está por erros
dos árbitros em algumas partidas, por anulação de gols. O São Paulo vai bem, o São Paulo começa a jogar melhor, o São Paulo começa a agradar a sua torcida. Aquele problema de finalização parece ter ficado para trás. Alexandre Pato marcando gols, Pablo marcando gols, Daniel Alves jogando bem, assumindo a camisa 10, assumindo aquela posição de meio de campo, de distribuidor de bolas. Então o São Paulo vive uma nova fase, o São Paulo vive uma nova harmonia entre torcida, elenco e treinador. Fernando Diniz foi muito cobrado também, mas parece que agora está conseguindo obter dos seus jogadores resultados que gostaria, ou pelo menos parte dos resultados em campo que gostaria. Então, São Paulo bem, Corinthians mal. Pena que o campeonato parou por causa desse coronavírus, pena que a gente não sabe, não consegue dar continuidade e não tem nem data para apontar para saber quando é que os campeonatos no país vão voltar. Lembrando que a CBF também parou todas as suas competições, todas as competições organizadas por ela, mas os estaduais ficaram a critério das federações. Alguns pararam, outros não pararam e só fecharam os portões para a torcida, e outros nem isso fizeram, continuam jogando e continuam recebendo os públicos, o torcedor em seus estádios. Acho isso uma situação muito inconsequente, muito temerária em função do que está acontecendo no Brasil, no mundo, com esse novo coronavírus. Gente, antes de vocês irem embora, eu queria pedir para vocês fazerem aqui a inscrição do nosso canal, tocar o sininho para vocês receberem os novos vídeos e dar um like para saber se vocês estão gostando, curtindo essa conversa. Gente, valeu, eu volto muito brevemente. Tchau!